dando para ouvir bem, irmãos? Tá? Ótimo. Eu espero estar falando para um grupo de adoradores e não de detetives nem investigadores, né? E eu quero começar dizendo para os irmãos que nós temos em Romanos capítulo 14, versículo 12, um texto que fala que ali existe um regulador espiritual, sabendo que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Nós nos orientamos para a vida segundo aquele que nos criou. E nós nos orientamos também a ter uma caminhada de fé segundo aquele que nos revelou a sua glória, que é o Deus que nós adoramos. Só podemos adorá-lo porque ele se revelou a nós através do seu Filho Jesus. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho. E se o Filho o revelar, e ninguém conhece o Filho se o Pai não o revelar. Então nós temos de Deus um presente, que é a revelação, amém? Amém. Então nós vamos estar, irmãos, nesta noite. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Por que eu comecei desta forma a minha palavra nesta noite? Para que a gente aprenda, irmãos, a se educar na nossa vida com Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma fácil inclinação para fenômenos religiosos, e toda riqueza cerimonial ela compõe uma religião. Só que nós não temos uma religião, nós temos uma esperança e a nutrimos na promessa de Deus, amém? Sabendo nós que, assim como a tribulação faz parte da vida de todos aqueles que esperam no Senhor, mas também a promessa compõe a nossa fé. Nós temos uma fé única neste Salvador vivo, amém? Fenômenos religiosos é um perigo. Sabe por quê, irmãos? Paulo escreveu a Deus e falou: olha, vocês devem sair dessa linha riquíssima de cerimônias que o judeu foi criado, em que cada passo tinha seu sentido, e eles chegavam a um ponto em que achavam que tinha encontrado tudo. Mas a Bíblia nos fala que Deus nos deu algo melhor. E nos deu algo melhor, sabe o que é? O véu do templo se rasgou e um novo e vivo caminho foi aberto, e podemos entrar com ousadia, com confiança na sua presença. E nos exorta a carta ao Hebreus dizendo: não deixando a nossa congregação, nos orientamos para congregar, estar juntos para adorar este Deus. Mas nós temos que nos educar para reduzir talvez o número de remédios, de ansiolíticos, de antidepressivos, de uma autocobrança, de uma má interpretação da nossa vida com Deus, em que ao invés de nós nos colocarmos diante desse Deus com quem nós vamos tratar, nós ficamos mais preocupados com aqueles que estão ao nosso lado, não no sentido de graça e misericórdia, mas às vezes uma hipocrisia, para que eles não vejam como nós somos. Mas Deus nos conhece, amém? Amém. Deus nos conhece e nos acolhe, nos recebe, amém? Amém. Irmãos, fenômenos religiosos compõem uma religião. Nós não temos religião. Rito é uma cerimônia que é praticado na sua expressão de culto, mas nós não estamos aqui. A nossa ordem aqui, irmãos, é para nos organizar, nos educar, de maneira que aquilo que nós cantamos está o que? Alimentando a nossa fé. Nós cantamos a nossa fé, vivemos os nossos valores por aquilo que cremos e porque expressamos e vivemos lá fora. Nos educar para fazer bonito lá fora, porque diante de Deus nos conhece.
Deus sabe quem está aqui. Deus sabe quem está aqui. Ele me conhece. A cerimônia, o rito, é forma exterior e regular, sistemática de um culto, de uma solenidade. Deus olha o nosso coração. Amém? Deus olha o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E liturgia é um complexo de cerimônia eclesiástica que tem junto da sua ordem expressões e formas. Aí vem, irmão, junto, agregado dogmas, imposições de convenção religiosa, em que as pessoas não podem pensar aquilo que crer, nem duvidar, porque tem que ser como aprenderam, enquanto que Deus nos convida a arguir, dizendo: venha. Jeremias 33, o que ele diz? Clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. À medida que vamos educando, nós vamos crescendo e tendo discernimento, capacidade de interpretar melhor essa história que nós temos, que ela nunca foi mal escrita, porque ela faz parte e Deus faz parte dela. Amém, irmãos? Amém. Nossa história, Deus faz parte dela. Amém. Não é mal escrita, não. Não tem nada. Deus não desperdiça nada, muito pelo contrário. Irmãos, nós vamos chegar aqui num texto aqui que eu quero que os irmãos entendam por que eu estou dizendo tudo isso. Dogma, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, aceita essa discussão, e nós não podemos. Deus quer você refletindo esta capacidade sua de pensar esse Deus que você crê, essa fé que você tem, e aquilo que você canta se expressa, porque senão o que nós cantamos aqui é muito profundo. Ele é meu protetor, meu ajudador. O que mais? Foram 5 coisas que nós cantamos aqui. Libertador, refúgio, abrigo. É algo maravilhoso. Amém? Amém. É tudo que esse Deus que nós cantamos, adoramos. Mas ele não é um dogma, uma imposição, muito pelo contrário. Ele quer que você reflita, pense, você na sua relação com Ele, você questione coisas que você não compreende, ao ponto do salmista dizer: Senhor, o Senhor esqueceu de ser favorável. Porque o salmista pensava em Deus e dizia assim: a minha alma recusa ser consolada, até que ele reflete pensando: isso é uma natureza minha, é uma inclinação minha, porque se eu me oriento para a vida e para andar com fé, a minha natureza se orienta também para o declínio, porque nós somos pecadores. Ah, meus irmãos, tudo isso caracteriza-se às vezes em fenômenos religiosos. Mas eu quero repetir algo aqui que eu acho muito importante. Mas nós não temos uma religião, temos sim uma vida com Deus, uma comunhão firmada na nova aliança estabelecida por Jesus, firmada em suas promessas, alimentada e preservada na palavra de Deus. Amém? Amém. E eu quero então que os irmãos acompanhem a leitura deste texto aqui, porque eu quero frisar alguns pontos aqui importantes aqui nesse texto. Atos 17, versículo 18 em diante. Todos enquanto. Até mesmo. Sim. Enquanto os irmãos se encontram aí, eu quero dizer para os irmãos que Paulo estava em Atenas, um polo do conhecimento, da sabedoria, no primeiro século, e ali era um ambiente em que você tinha que ter conteúdo para apresentar, porque não se aceitava qualquer coisa. Eles vão chamar Paulo aqui de um jeito que os irmãos vão perceber e entender.
mas eu quero ler para os irmãos, e alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela, dizendo sobre Paulo? E outros: parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vinha a ser isso. Nos educar a sermos curiosos e não nos acomodarmos, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Era o costume deles estarem ali procurando algo novo para poder, é o que circulava. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ah, que perigo, irmãos, nós sermos acentuadamente religiosos, avidamente religiosos, dentro de padrões de comportamento sem reflexão. Vejo de vocês acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, e no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que lindo aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Irmãos, a gente pensa que está aqui servindo a Deus. Nós estamos nos servindo aqui com as promessas de Deus. O que alegra o coração de Deus, irmãos, é a nossa comunhão. Amém? Amém. É a nossa comunhão. Se os irmãos correlacionarem o que nós temos aprendido e ser educados, vão perceber o que foi lido pelo pastor pela manhã, quando eles entraram ali em Jerusalém e que quiseram proibir os discípulos de saudar e glorificar Jesus. Se eles se calarem, as pedras vão clamar. É isso. A nossa comunhão é que agrada a Deus. Mas é um serviço? Não. Na verdade, aqui é uma expressão, aqui não tem termômetro, que é espírito e verdade, que só Deus identifica, amém? Amém. Eu tive uma experiência maravilhosa aqui hoje à noite. Eu não pulei, não saltei, porque fenômeno religioso é composto por alguns comportamentos. Hoje nós temos diversificadas expressões de culto que nós não podemos condenar, porque segundo a diretriz bíblica, cada um dará conta de si mesmo. Mas eu tive uma experiência quando a gente estava adorando a Deus. Eu percebi uma coisa altamente positiva. Repetimos o mesmo versículo 3 vezes, se não me engano. Sim. Afirmando para a nossa fé. Sim, o quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos. Amém. Amém, né, pastor? Amém. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso nos orientamos para a vida. E uma vida de comunhão aqui, em que não é serviço estar aqui, não. Apesar de termos adoração também pode possibilitar essa compreensão, mas na profundidade do sentido significa, é um grupo de adoradores que em gratidão vive uma obediência não desobediente. Porque obedecer a Deus às vezes é desobedecer a nossa vontade, mas se você é grato a Deus, a gratidão produz obediência e você vai dizer com Deus assim: eu não estou me desobedecendo, não. A minha vontade é fazer aquilo que te glorifica. Amém? Amém. Segundo a própria oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui, na terra, como é feita no céu. Amém? Amém. Nos educando para que tudo venha fazer parte daquilo que nós temos recebido. Trazendo à memória aquilo que enche o nosso coração de esperança, desde o culto pela manhã, quando
torno da mesa aqui que o Senhor estava, e nós estávamos participando da ceia, e a palavra ministrada, os louvores, essa experiência gostosa da gente estar na presença de Deus, e essa comunhão que nós temos conosco. Por que comunhão conosco, irmãos? Porque nós fomos dotados de uma capacidade, irmãos, que é a coisa mais nobre da vida do ser pensante do homem. Nós podemos amar a Deus, amém? Amém. Amar a Deus. E a coisa mais linda, nós podemos nos amar. A prova clara é que amar ao próximo como a ti mesmo. E então, essa comunhão, ela é o que? Refletida. Mas isso aqui não passava no coração daqueles homens que era de forma muito acentuadamente religiosos, não. Porque eles tinham vários objetos de culto. Aí que é o problema. Nós temos um problema muito sério, irmãos. O materialismo. As coisas que nós achamos que temos, nós temos que desapegar delas. Deus e riqueza, Deus e mamão, objetos, coisas de cultos, e que às vezes aparentemente nos garante uma tranquilidade. Mentira. Eu estava no culto aqui, eu lembrando de situações produzidas na vida de muitos irmãos aí que estão sofrendo, e que às vezes a gente pensa, meu Deus, e se eu passar por uma situação dessa? Qual será o meu comportamento? Meus amados irmãos, ao Deus desconhecido por eles, pois esse que adorar sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para que buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e a imaginação do homem. Nós nos alimentamos das promessas de Deus que está na palavra de Deus, não com a nossa imaginação, não com a nossa intuição, não com a nossa racionalidade objetiva. Às vezes até no campo da não compreensão, nós percebemos a ação de Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu creio que Deus faz parte desse momento na minha vida, amém? Precisamos crer nisso. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda paz se arrependam, porquanto estabelece um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, muitos escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E nesse momento Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela chega no coração dos homens, e a gente não consegue produzir a crença da pessoa, porque é cada um que decide o seu destino eterno. Mas é interessante que nós temos aqui dois grupos citados, irmãos, em que da época tinha um certo domínio naquele cenário: epicureus
e também aquele outro grupo, estoicos. Cada um tinha uma visão do mundo. E cada um de nós temos a visão do mundo. A visão da nossa vida, a visão da nossa fé. Nós temos a visão daquilo que nós aguardamos como promessa. Nós cantamos e a gente imagina que somos todos iguais, não é isso? Mas a maneira magnífica como Deus nos trata e se revela a nós é algo tremendo, singular, particularizado, e Ele vai fortalecendo a nossa fé. Às vezes o nosso crescimento não se dá por totalidade, mas cada um vai desenvolvendo, crescendo e aprendendo a renovar a sua esperança. E Paulo então ele confronta, porque Paulo no versículo anterior aos judeus ele usou de uma linguagem judaica para alcançar aqueles judeus. Ele estava lá em Bereia, e lá os judeus ouviram e averiguava se era como ele estava falando. Mas quando chega a Atenas, encontra um grupo de céticos, pessoas que duvidavam. Que grupo é esse? A filosofia dos epicureus ensinava que o objetivo principal do ser humano era evitar a dor. Os epicureus. Evitar a dor seria o objetivo principal. Os epicureus eram materialistas. Eles não negavam a existência de Deus, mas acreditavam que ele não se envolvia em questões humanas. Existe alguma razoabilidade nisso? Existe, sim, mas uma totalidade não. Existem coisas que é você que vai tomar decisão, existem coisas que é Deus. Amém? Quando nós oramos, é para que Deus faça aquilo que nós não temos condição de fazer. Então há razoabilidade nisso, mas não totalmente pensando, então Deus é um Deus que está distante. Não, muito pelo contrário, Ele se importa comigo, com cada um de nós. Ele se importa. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus não se envolve em questões humanas. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu corpo e a sua alma se desintegravam. Ou seja, eles não tinham esperança quanto à realidade eterna. É uma dimensão da fé que só é possível a nós adentrarmos e participarmos desta profundidade, deste gozo, e que nós cantamos. O primeiro hino que nós cantamos fala isso. O primeiro hino que nós cantamos hoje, na última estrofe, não sei se os irmãos lembram. Os irmãos estão lembrados do hino? Dá para os irmãos lembrar da última estrofe? A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve. A vinda eu anseio do meu Salvador, que logo me virá. Tão certo eu estou. Céu onde eu estou para sempre morar. Para sempre morar. Na glória com o Senhor. Amém? Olha, irmãos, isso faz parte da nossa fé. Agora, os epicureus não acreditavam, não. Irmãos, nós temos uma cadeia de pensamentos que vem desde a época de Jesus, que vem assolando as igrejas e os pensamentos dos homens, e atrapalhando eles a compreenderem a revelação da palavra de Deus. Nós temos que estar atentos a isso. E os estoicos ensinavam o autodomínio, que o objetivo da vida era alcançar um lugar de indiferença ao prazer ou à dor. Ou seja, se você consegue alienar-se do prazer e da dor, você é uma pessoa que encontra uma certa condição de vida melhor. Existe razoabilidade, sim, mas responde à necessidade do homem? Não. Porque nós somos sujeitos a dores, nós somos sujeitos a instáveis, porque nós temos falta, desejo e angústia. Então o que eles fizeram? Chamaram ele de tagarela. O que vem ser isso? Coletor de semente. Eles estavam dizendo: Paulo, você é um daqueles filósofos de baixo nível que vai procurando uma proposição aqui, uma aqui, uma aqui, e vem trazer para nós defendendo isso.
Ele se levanta na autoridade de Deus. Que bênção, né, irmãos? Quando a gente pode levantar-se e falar-se com a autoridade de Deus, não apelando a nós, mas aquilo que Deus tem nos revelado. Paulo, então, ele vai de maneira assim bem direta. Ele se levanta no meio do Areópago e ele afirma com toda a convicção. Eu vejo vocês todos de uma maneira até acentuadamente religiosos. Admiraram isso. Muitos objetos de culto, muitos deuses. Mas existe aqui um altar que é ao Deus desconhecido, ao Deus invisível. O materialista ele não crê no transcendente. O transcendente que está além da esfera física. Não, o não visível para ele não existe. Então, eu vejo vocês aqui um tanto assim estranho, porque esse Deus desconhecido é o que eu agora vou passar a falar para vocês quem Ele é. Ele começa na área daqueles homens filósofos. Primeira coisa, irmãos, todo ser vivo se orienta para a sua preservação e não para a sua destruição. Naturalmente, Deus capacitou todos os seres vivos no processo de se orientar para a vida, se orienta para a preservação, não para a destruição. O homem talvez seja o único ser e talvez caminhe para a morte, porque ele é um ser para a morte, de forma consciente e inconsciente, mas os seres vivos não. Então ele começa dizendo: olha, eu vejo vocês supersticiosos porque nós, em Deus, nós existimos e nos movemos. Eu falei uma coisa que é muito importante: todo ser vivo se orienta para a sua própria preservação, não é isso? E todo ser vivo, ele tem um movimento, ele não fica estagnado. Então nós temos um corpo, e esse corpo é um corpo vivido, é um corpo que recebe vida. Quando Paulo ele apela aos irmãos romanos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele está dizendo, em toda a completude do homem deve estar presente ali, esse corpo em que Deus o coloca como o quê? Santuário do Espírito, templo do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não podemos reduzir o nosso Deus a quatro paredes. Ainda que toda expressão de culto nossa seja maravilhosa, ainda que os fenômenos religiosos sejam altíssimo nível, eu quero dizer para os irmãos que se tirar os fenômenos religiosos, se tirar toda aquela liturgia, o homem se perde, porque na verdade a sua relação com Deus, quando você entra no teu quarto, o que você vai fazer ali? Você não vai ter nenhuma força litúrgica, nem expressão, nada. Entre teu quarto e teu quarto, ora teu Deus, é isso? Mas em comunhão nós temos expressões para nos identificar, criar identidade, mas elas não podem ser opressoras sobre a nossa comunhão. Tem que haver respeito entre nós. Por quê, irmãos? Porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É como se nós viéssemos acrescentar a Ele alguma coisa. Deus é a causa sem causa. O materialista ele acredita que não é possível que algo existe uma matéria só, mas Deus criou todas as coisas distintas, cada um no seu corpo. Pega lá 1 Coríntios capítulo 15, corpo das aves, corpo do peixe, tudo, as plantas, ao homem, tudo, e a sua vida em particular, a sua singularidade, Deus revelando a sua grandeza.
Vamos ver o que diz lá em Apocalipse 4:11. Quem encontra esse texto aí bem rápido aí para nós? Enquanto isso eu vou continuar dizendo aqui, falando aqui, meus irmãos, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? E aqui no versículo 26, irmãos, de um só. Olha que coisa linda. A teoria da evolução, ela tem razoabilidade. Irmãos, mas não responde aos anseios do homem. Aos anseios do homem só responde algo. A revelação, a fé em Jesus, que satisfaz o homem, porque Jesus disse: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mas os gregos eram muito convencidos. Quem não era grego era bárbaros. E eram desprezados. Por quê? Porque eles acreditavam muito na sabedoria deles. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pega a plenitude do tempo, quando o saber grego dominava, Roma dominava, nós tínhamos uma liberdade, os judeus com a teologia, assim veio Deus cumprindo a sua promessa. Versículo 26, de um só, todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, pois todos procedem de um homem, Adão. Isso ia como uma flechada no orgulho daqueles gregos, que acreditavam que eles eram donos da verdade, no sentido do pensamento deles serem nobres. Então Paulo fala, olha, de um só, porque na verdade os gregos tinham a ideia de que havia um arquê, uma substância que deu origem a tudo. Os 4 elementos gregos, os irmãos devem saber, né? Água, terra, fogo e ar. Então, partindo desse princípio que deu origem a tudo, era a visão cosmológica que os gregos tinham. E assim, irmãos, Paulo está enfrentando gente que tinha um nível de conhecimento, e Paulo está dizendo: olha, vocês estão enganados, porque Deus colocou limites para que vocês percebam, para buscarem a Deus, e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha que coisa interessante, vocês não acham que está tateando, mas ele está perto, né? Se você pega lá em, deixa eu ver se vai funcionar, 27:13, veja Jeremias 27:13 aí, meu irmão, se for, não vou dar isso errado, não. Depois os irmãos têm para nós. Para que buscar, versículo 27, irmãos, para buscar a Deus. O objetivo de Deus para o ser humano é revelar-se como Criador, governante e controlador do mundo. As pessoas não têm desculpa para não conhecerem Deus, porque Ele se revelou na consciência humana e no mundo físico. Nele vivemos e nos movemos, existimos. Isso foi a citação do poeta cretense. Nele nós nos movemos, existimos. Quem tem lá no Jeremias 27:13? Porque morrerias tu no teu povo, do estado, a fome de peste, como o Senhor disse acerca das nações que não serviram rei do seu nome? Então não é assim não. Mas eu quero dizer para os irmãos que o texto lá em Jeremias fala que ele está bem perto daqueles que o buscam. 29:14, será? 29:14? Vê qual que é. Não, não é não. Serei achado de vós, diz o Senhor. Esse? Então vocês falaram isso mesmo? Buscar-me-eis e me acharei. Buscar-me-eis. É o 13. 28:12.
29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Qual que é o endereço? 29:13. Jeremias? É, 29:13. 13. Buscar-me-eis E me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isso não é só aqui não, tá, irmãos? Eu nunca vi nada mais difícil a gente entrar para o quarto e dedicar um tempo em comunhão com Deus. Ou coisa difícil. Às vezes eu entro, eu vou muito assim, triste, disposto, e lá eu ajoelho e fico assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu começo a cantar, aí eu começo a orar, aí as coisas mudam. Porque eu estou fazendo exercício da fé, irmãos. Eu estou me edificando naquilo que eu não vejo, mas eu creio. Por quê? Porque nós somos muito pela imaginação. Olha o que Paulo falando, olha, esse Deus que eu estou dizendo, ele não é, esse Deus não é ouro, prata e nem pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem, não. Nós somos empobrecidos pelas imagens que nós criamos, porque nós somos muito conduzidos para a estética, para os fenômenos religiosos lindos, que cativam muita gente, enquanto na verdade nós somos convidados a pensar que Deus está numa realidade muito além daquilo que nós estabelecemos como algo visível. Isso está empobrecendo muito porque está sendo mais valorizada a estética, até mesmo religiosa, obras de artes, mas a ética se perdeu. Então a gente tem que voltar a compreender isso. Ora, Deus, Ele nos convida a mudar e não estar nessa imaginação de homem, achando que a divindade é semelhante a essas coisas que são apresentadas até de forma muito ornamental mesmo. Não, Deus é Espírito e procura adoradores que adoram Espírito em verdade. Geração de Deus. Olha aqui, irmãos. Se o ser humano é geração de Deus, como o próprio poeta aí disse, então é tolo pensar que Deus não podia ser nada mais do que um ídolo feito por seres humanos. Esse raciocínio evidencia o absurdo da idolatria, porque à medida que o homem ele não converte a sua fé a uma dimensão sobrenatural, em que ele será conduzido por aquilo que ele não vê, segundo está lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o fim fundamento daquilo que não se vê. Lá em Coríntios fala também que não atentando nós pelas coisas que se veem, porque elas são as atrativas são de momento, não para que se vê, mas para que não se vê. Então nós devemos estar atentos, irmãos, que está algo bem acima disso tudo. Então é o desafio nosso, é aquilo que eu faço, que eu digo para os irmãos, essa dificuldade que eu tenho de entrar dentro do meu quarto e dedicar tempo de oração, de comunhão com Deus, pode ser que não seja apenas meu, pode ser que seja de muitos irmãos. Estar aqui na igreja é mais fácil? Para mim viu, pastor? Para mim é muito mais fácil estar aqui na igreja do que tirar tempo de comunhão com Deus, porque eu vou ter que frear a minha vida lá fora, movida por aquilo que naturalmente existe, necessidades que eu tenho, e eu vou ter que frear e entrar na presença de Deus e rogar a Ele para que eu não crie outras necessidades necessárias. Porque a gente não precisa criar, não, porque nós somos seres assim de falta de necessidade. Então, pastor, nós nos complicamos tanto, porque nós já temos necessidades definidas. É como se nós já tivéssemos contas fixas para pagar e cuidamos delas. E podemos levar uma vida muito abençoada se nós estamos naquelas necessidades básicas.
E em oração e comunhão, Deus vai então me revelar e me ordenar a minha vida, e eu não vou criar outras necessidades, porque Ele vai tomar conta do meu coração, amém? Amém. Ele vai cuidar do meu coração. Nós temos hino que a gente canta que é isso. Ele toma conta do nosso coração para que a gente não se afunde no mar de necessidade criado insanamente por nós mesmos. E nos adoece. Não conseguimos nem cumprir as básicas e afundamos nas outras. E precisamos então tomar cuidado. E nós somos convidados então, irmãos, a pensar que nós vivemos às vezes um tempo de ignorância, e Paulo fala que eles, ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora porém ele notifica, ele avisa aos homens em todos, aos homens que todos, em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando Paulo então fala da ressurreição, ele cria dois problemas em situações distintas em Atos. Uma, quando ele estava diante do rei Agripa, Festo, e tinha um grupo lá, ele estava ouvindo, ele estava expondo então a sua defesa, e ele começou então a falar da ressurreição. Aí um deles lá levanta e diz: Paulo, você está delirando diante de tantas letras, porque ele era um homem muito inteligente. Agora, quando ele começa a falar de ressurreição, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, zombaram, dizendo: a respeito disso que eu ouviremos em outra ocasião. Então, irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão aqui, o nosso culto a Deus, esse propósito de nós estarmos aqui, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos nos educando para adorar a Deus cada vez mais em gratidão por aquilo que Ele fez na nossa vida, que nós cantamos aqui, e para lá fora a gente fazer bonito, porque está sendo feito muito feio lá fora, muito feio. Isso é muito triste. Aí nós estamos precisando criar caminhos para chegar com a palavra de Deus no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque misturaram tudo, fizeram uma sopa eclesial. E os valores, nós estamos precisando resgatar os valores de um servo de Deus. Amém? Não por aparência, com ela também, mas com muito mais com caráter. Com caráter que é admirável da parte daqueles que convivem com a gente. Então, uns escarneciam, zombavam, porém aconteceu uma coisa interessante, que é muito comum mesmo, porque nós temos isso. Outros creram. Outros creram. Aqui identificou 3: Dionísio, Damares e 2, e outros mais creram naquilo que Paulo estava dizendo. E assim é a nossa vida. Nós estamos vindo aqui, nos educando, conhecemos mais a palavra de Deus, desenvolvemos mais a nossa fé, a nossa comunhão, aprendemos a buscar no Senhor aquilo que é necessário, refúgio, força. E quando nós saímos lá fora, irmãos, nós encontramos pessoas que precisam receber de nós esta bênção, amém? Hoje à tarde eu tive a oportunidade de falar para um grupo de pessoas, né? Na casa do meu irmão, com várias pessoas, tinha mais de 30 pessoas. Eu pude falar que esse Deus que nós cremos é uma necessidade nossa de crermos nele. E Ele, na sua infinita misericórdia, se revela a nós pela palavra, e com fé na palavra nós recebemos a vida, porque a vida ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Vamos ficar de pé?